A história começa com uma voz autoritária. Poseidon está furioso e exige que aqueles à sua frente se ajoelhem. Ele ordena que devolvam o mapa e seus pertences. O garoto que usa óculos de aro dourado se chama Kevin. Ele tem um QI de 210. Não apenas ousou roubar o mapa do universo de Deus, como também teve coragem de enganar o rei demônio, o que fez um garoto comum se tornar o homem mais procurado dos 3 mundos. E no fim, como aquele poderoso mapa mudará o destino da humanidade? Kevin é apaixonado por história. Seu maior hobby diário é segurar um livro e ler. Ele estuda as civilizações históricas do mundo. Seu quarto está cheio de modelos de artefatos antigos de diferentes países. Até no seu aniversário, ele recusou a ideia dos pais de fazer uma festa. Ele pediu que o levassem para ver Stonehenge. Embora isso fosse entediante aos olhos da família, ele ficou muito empolgado. Ele ficou muito satisfeito com esse presente de aniversário. Sua paixão por história o fazia diferente dos colegas. Porém, isso também significava que poucas pessoas conseguiam entender seu mundo interior. Até sua família frequentemente ignorava seus sentimentos. No entanto, acontecesse o que acontecesse, ele não mudava de ideia. Seu coração era solitário, mas também cheio de romance. Naquela noite, Kevin abriu o guarda-roupa de seu quarto por acidente. Inesperadamente, o que surgiu diante de seus olhos foi outro mundo. Ele entrou maravilhado, mas assim que pisou naquela terra estranha, viu ao longe um grupo de soldados perseguindo um pirata viking. Eles vinham em sua direção, e ele entrou em pânico, correndo de volta para a porta do guarda-roupa. Mas, inesperadamente, o pirata também seguiu Kevin até seu quarto. Então ele fechou a porta com força. Naquele momento, Kevin era apenas uma criança. Até o pirata estava completamente confuso. Vendo isso, Kevin correu para o andar de baixo para pedir ajuda aos pais. Mas nenhum dos dois lhe deu atenção, porque ele costumava ter ideias estranhas. O pai parecia irritado e o interrompeu. Ele até disse casualmente que era apenas um sonho e que Kevin estaria bem quando acordasse. Kevin olhou fixamente para os pais, que continuavam assistindo TV. Sem alternativa, voltou para o quarto. Nesse momento, o mundo estranho dentro do guarda-roupa havia desaparecido, mas ao olhar para o pirata, ele ainda estava desnorteado. Kevin então perguntou sobre a história dos vikings, mas devido à barreira do idioma, o pirata permaneceu em silêncio. Logo depois, Kevin ficou atônito com a cena diante de seus olhos. Um grupo de pessoas estranhas apareceu. Ele expressou animado seu desejo de ir explorar com eles. Antes de partir, não esqueceu de se despedir dos pais. Então correu em direção à parede com toda a força. O resultado era previsível. Ele bateu a cabeça tão forte que acabou machucado. Quando Kevin acordou, seus pais quiseram conversar com ele. Eles não queriam interferir em seus hobbies antes, mas depois daquele incidente acharam que ele estava exagerando. Por isso, aconselharam-no a largar os livros de história. Em vez de se prender ao passado, deveria abraçar a tecnologia e olhar para o futuro. Porém, ele ainda acreditava no que tinha visto. Ao mesmo tempo, não entendia por que seus pais não acreditavam nele, então recusou ouvir os conselhos. A primeira conversa terminou em impasse. Naquela noite, Kevin segurou uma lanterna e iluminou o guarda-roupa, mas a porta continuou igual. Ele apagou a lanterna, desapontado, e se preparou para dormir. No segundo seguinte, um som estranho veio de dentro do guarda-roupa. Então, um grupo de pessoas estranhas empurraram a porta e entraram. Ele rapidamente acendeu a luz. Viu 5 pessoas com roupas estranhas à sua frente. Os 5 suspiraram de alívio ao perceberem que havia apenas uma criança no quarto. Em seguida, tiraram um mapa e começaram a discutir o plano. Pelas conversas, Kevin entendeu que eles eram um grupo de ladrões. Mas o que haviam roubado não eram ouro, prata ou joias comuns, e sim o tesouro do Ser Supremo, o mapa que seguravam. Esse mapa registrava todos os portais espaço-temporais. Para escapar da perseguição do Ser Supremo, eles acidentalmente entraram em um desses portais, abriram a porta e foram parar no quarto de Kevin. Parecia que o guarda-roupa também era um desses portais. Quando Kevin queria saber mais, uma explosão alta veio de dentro do guarda-roupa. O Ser Supremo apareceu no quarto. Ele exigiu, furioso, que o grupo devolvesse o tesouro. Apesar do medo, a líder do grupo, Penélope, estava determinada a não devolver o mapa. Vendo a raiva do Ser Supremo aumentar, um dos ladrões sinalizou para que os cúmplices empurrassem uma parede atrás deles, que também era uma saída marcada no mapa. Os 5 não disseram mais nada e pularam imediatamente. Nesse momento, Kevin também queria se juntar a eles. Depois de hesitar um pouco, ele finalmente decidiu pular no portal. E assim, sua aventura de viagem no tempo começou oficialmente.
Após alguns momentos de tontura ao atravessar o espaço, todos caíram sobre um grande navio. Ao ver o garoto Kevin seguindo, os 5 ladrões ficaram surpresos por um momento, mas logo deixaram de se importar, pois o mais importante agora era descobrir em qual era e em qual lugar haviam chegado. Kevin olhou ao redor confuso. Quando viu a bandeira pirata tremulando ao longe e a mulher em trajes antigos na proa do navio, ele percebeu imediatamente que estavam em Macau, no ano de 1810. Naquela época, a famosa pirata Madame Chung estava em seu confronto final contra a Marinha Britânica. Kevin ficou imediatamente animado e começou a compartilhar esse conhecimento histórico com o grupo de ladrões. Mas nesse instante, os marinheiros descobriram o grupo de intrusos. Eles atacaram ferozmente os ladrões. Kevin não conseguiu desviar e foi atingido por uma flecha, mas ele não sentiu dor alguma. Isso o fez acreditar ainda mais que seu pai estava certo, tudo não passava de um sonho. Em pânico, ele correu atrás dos ladrões e se escondeu em um compartimento. Inesperadamente, aquilo não era a entrada para o Portal do Tempo. Ao ver o quarto cheio de tesouros de ouro e prata, os instintos dos ladrões foram imediatamente despertados. Mas naquele momento, o som dos canhões começou a diminuir. Madame Chung entrou no compartimento com seus subordinados. Ela tinha uma expressão de raiva, como se estivesse questionando algo. Mas Kevin não entendia nada. Logo, porém, percebeu algo estranho. O grupo de ladrões conseguia conversar fluentemente com Madame Chung. Será que eles sabiam falar cantonês? Um dos ladrões percebeu a confusão de Kevin e colocou um chapéu tradutor em sua cabeça. Inesperadamente, essa ação salvou a vida de todos. Kevin viu a expressão cansada da Madame Chung e imediatamente avançou, transformando-se em seu pequeno fã. Baseado em seu conhecimento histórico, sugeriu que ela mudasse o trajeto imediatamente. Eles deveriam navegar para as águas rasas próximas. Assim, poderiam aproveitar o calado baixo do navio pirata para evitarem serem cercados pela Marinha Britânica. Embora Madame Chung desconfiasse da identidade de Kevin, ela decidiu arriscar e tentar. Inesperadamente, o método funcionou. Eles escaparam com sucesso do cerco. Madame Chung imediatamente elogiou a inteligência de Kevin e aconselhou a permanecer como seu estrategista. No entanto, Kevin disse que só conhecia aquela parte da história. O método para quebrar a armadilha era, na verdade, ideia dela. Ele apenas a fez acontecer mais cedo. Felizmente, o grupo de ladrões encontrou o Portal do Tempo. Ao ver isso, Kevin o seguiu rapidamente e pulou no mar. No segundo seguinte, eles caíram sobre um gramado macio. Após o incidente, o grupo começou a olhar para Kevin de maneira diferente. Eles acreditavam que ele tinha capacidade de prever o futuro e começaram a vê-lo com esperança. Esperavam que ele pudesse ajudá-los a encontrar o tesouro. Nesse momento, Kevin gritou de surpresa. Ele viu a construção de Stonehenge com seus próprios olhos. Para um entusiasta da história como ele, aquilo era um tesouro inestimável. Talvez conseguisse resolver um mistério de milhares de anos. Ele correu animado até o supervisor e perguntou ansiosamente por que estavam construindo Stonehenge. Mas a verdade o deixou profundamente decepcionado. Stonehenge não era um observatório astronômico como ele imaginava, mas apenas um entretenimento para os antigos matarem o tempo. Além de Stonehenge, eles também construíam estruturas como anéis de madeira, anéis de palha e círculos de pedras bagunçados. O coração de Kevin quebrou em 8 pedaços. Afinal, a formação de Stonehenge era tão improvisada. Naquela noite, todos se sentaram ao redor da fogueira e conversaram. Kevin estava curioso sobre o passado do grupo de ladrões. A líder Penélope imediatamente contou a verdade. Na realidade, os 5 não eram ladrões, mas empregados do Ser Supremo. Porém, o trabalho era inevitável e, sob muita pressão, eles ousaram roubar o tesouro do Ser Supremo. Assim, roubaram o mapa do tempo e decidiram largar o emprego para procurar o tesouro. Contudo, essa ação enfureceu o Ser Supremo, que iniciou uma caçada mundial contra eles. Felizmente, ele não tinha um mapa do tempo para guiá-lo, então encontrá-los não seria fácil. Além disso, cada pessoa do grupo tinha habilidades especiais, como ler pensamentos, se disfarçar e ter força sobre-humana. Depois disso, começaram a discutir o próximo plano de roubo. Mas Kevin não concordou, especialmente quando o grupo pretendia levar artefatos de grande valor arqueológico. A objeção e crítica de Kevin deixaram os ladrões extremamente irritados. Eles decidiram levá-lo para casa no dia seguinte.
Ao mesmo tempo, o rei demônio no inferno também recebeu a notícia de que o mapa do tempo havia sido roubado. Ele ficou imediatamente empolgado. Se não podia tomar o tesouro das mãos do Ser Supremo, por que não roubá-lo de alguns ladrões? Se conseguisse o mapa do tempo, seu sonho de dominar o mundo certamente se tornaria realidade. Enquanto sonhava com seu universo cruel, seus subordinados trouxeram boas notícias. O Ser Supremo havia localizado o grupo de ladrões. O lugar era a casa de Kevin. O rei demônio ordenou imediatamente que a caçadora Fianna recuperasse o mapa do tempo a qualquer custo. No dia seguinte, o portal do tempo se abriu. Kevin seguiu o grupo pelos portões. Inesperadamente, ele não voltou ao próprio quarto como eles pretendiam, mas foi com eles para a Grécia Antiga. Ele ficou no topo de uma montanha, olhando para as construções ao longe. O resultado o surpreendeu tanto que ele xingou. Ele viu o cavalo de Troia com seus próprios olhos. Penélope também estava muito animada, porque o alvo que eles queriam roubar era justamente aquele enorme cavalo de madeira. Quando anoiteceu, eles chegaram ao portão da cidade. O grupo ficou olhando para o cavalo e discutindo animadamente. Eles conversaram sobre como roubá-lo. Alguém sugeriu cortar o cavalo de madeira em 8 partes e transportar cada peça. Mas essa ideia foi imediatamente rejeitada por Kevin, porque havia soldados gregos dentro do cavalo. Aquele era um evento famoso da Guerra de Troia. Após ouvir a explicação de Kevin, o grupo de ladrões perdeu o interesse. O primeiro roubo fracassou miseravelmente, deixando Penélope extremamente irritada. Ela ordenou aos companheiros que encontrassem rapidamente uma nova saída. Mas, naquele momento, os soldados dentro do cavalo já não aguentavam mais. Eles abriram a pequena porta na parte de trás e convidaram o grupo de ladrões para entrar, antes que os soldados troianos percebessem algo estranho. Caso contrário, todo o plano seria exposto. Kevin finalmente pôde ver a estrutura interna do cavalo. A sofisticação o deixou admirado. Nesse momento, um soldado começou a duvidar do plano de batalha. Ele perguntou se alguém seria realmente ingênuo o bastante para arrastar aquele cavalo para dentro da cidade. No entanto, Kevin afirmou com firmeza que o plano funcionaria, porque aquilo estava registrado na história. Mas ninguém esperava que os soldados que guardavam Troia agissem completamente sem bom senso. Eles viram o cavalo parado o dia todo diante dos portões e, entediados, decidiram queimá-lo. O grupo entrou em pânico imediatamente. A viagem no tempo terminaria tão rápido assim? Penélope caiu em desespero, mas Kevin tentou se consolar dizendo que tudo aquilo era apenas um sonho. Mas seria mesmo? À medida que o fogo aumentava, os guerreiros gregos decidiram sair do cavalo. Eles lutaram até a morte contra os soldados troianos. Mas, no segundo seguinte, a situação mudou subitamente. Um oficial da cidade apareceu, encantado pela beleza do cavalo de madeira. Ele imediatamente ordenou que o fogo fosse apagado e então mandou levar o cavalo gigante para dentro da cidade. A história finalmente voltou ao seu rumo original. Depois de terem certeza de que estavam seguros, Kevin e o grupo de ladrões deixaram o cavalo. Penélope ainda estava em pânico e começou a repreender Kevin por ter colocado o grupo em perigo. Mas ele acreditava que tudo aquilo eram eventos registrados nos livros de história. Não importava o que acontecesse, o resultado não mudaria. Mas seria realmente assim? Segundo Penélope, um grupo de pessoas que não existia na história estava viajando para momentos históricos importantes. Mesmo a menor ação poderia causar um efeito borboleta, poderia até mudar o rumo e a direção da história. Porém, Kevin ainda acreditava que estava em um sonho e ignorou completamente as preocupações dela. O grupo decidiu se separar por um momento. Penélope foi com os outros membros procurar algo de valor antes de encontrar a próxima entrada. Enquanto isso, Kevin ficou esperando obedientemente. Mas assim que o grupo saiu, uma garota misteriosa apareceu diante dele. Ela afirmou que era amaldiçoada, mas que conseguia ver o futuro. Kevin pensou por um instante e imediatamente reconheceu aquela garota como Cassandra, a princesa troiana com o dom da profecia, mas ela só existia nos mitos. Kevin ficou imediatamente confuso. Aquilo era realmente história ou um mundo mítico antigo? Durante a conversa, Cassandra revelou uma profecia para Kevin. Ela disse que ele viveria muitas aventuras maravilhosas com o grupo de ladrões e criariam inúmeras memórias felizes. Mas também o avisou que ele deveria continuar com o grupo, porque juntos eles salvariam o mundo.
Enquanto Kevin ainda tentava acreditar no que ouvira, o grupo de ladrões voltou com seus saqueiros. Eles estavam animados, prontos para levá-lo para casa. No entanto, eles não sabiam que a casa de Kevin enfrentava um perigo sem precedentes. Uma batalha silenciosa para tomar o mapa do tempo estava acontecendo às escondidas. Kevin jamais imaginou que por causa de apenas uma viagem no tempo, quando retornasse, sua casa já não existiria mais. Ele viu estranhos vestidos com trapos, agachados em uma cabana de palha em meio à neve branca, e ficou paralisado. Aquele lugar era completamente diferente da casa em sua memória. Contudo, os ladrões garantiram que haviam ido às coordenadas corretas, então rapidamente se despediram dele. Mas, ao olharem para o pobre garoto, não conseguiram simplesmente deixá-lo ali. Eles começaram a analisar os detalhes da viagem e descobriram que sim, haviam entrado nas coordenadas certas, mas no tempo errado. 2 anos depois, os pais de Kevin se mudariam para aquele lugar. Assim, Kevin e o grupo de ladrões partiram novamente. Mas ele não percebeu que, na vasta planície nevada, uma enorme rocha começou a emitir uma luz ofuscante, como se olhos estranhos estivessem despertando lentamente. E aquelas coordenadas seriam o futuro lar de Kevin. Com um estrondo, Kevin e todos os outros caíram em uma floresta primitiva e misteriosa. Embora não tivesse voltado a seu quarto, ele estava muito feliz. Não queria que aquele belo sonho acabasse tão cedo. Então, prometeu ao grupo de ladrões que não causaria problemas e que faria o possível para ajudar. Nessa situação, o grupo não poderia deixá-lo sozinho. Eles pediram a Kevin que encontrasse uma forma de identificar a era atual. Assim que ouviram isso, ele se virou e entrou na floresta. Os ladrões esperaram, sem entender o que ele pretendia. Inesperadamente, atrás da floresta, havia um complexo arquitetônico. Baseado na técnica e no estilo das construções, Kevin determinou que haviam chegado ao período da civilização maia. Ao ouvir isso, os ladrões se animaram e começaram a se preparar, imaginando quantos tesouros poderiam existir ali. Porém, Kevin lembrou que os livros de história registravam que os maias tinham tradição de sacrificar pessoas aos deuses, especialmente estrangeiros, que eram facilmente escolhidos como oferendas. Ele pensou que, ao ouvir isso, os ladrões ficariam com medo. Inesperadamente, Penélope não desistiu. Ela apenas pediu que todos fossem mais atentos e cuidadosos ao agir. Então, eles continuaram em direção à tribo primitiva. Mas logo depois, eles se depararam com os moradores da tribo. O líder dos guardas observou o grupo de estranhos à sua frente e imediatamente perguntou sobre sua origem. Inesperadamente, desta vez, o chapéu tradutor salvou a vida de Kevin. Ele acabou dizendo que os estranhos eram apenas amigos que ele ainda não tinha conhecido. Ao ouvir isso, a expressão do líder dos guardas ficou ainda mais séria. O grupo de ladrões ficou preocupado. Eles ainda se lembravam das palavras de Kevin, de que estranhos seriam capturados como sacrifícios, mas não esperavam que os maias dali fossem bem diferentes dos registros históricos. Esses maias não consideraram o grupo de Kevin como sacrifícios, mas também não os receberam com muita hospitalidade. Depois de entrarem na tribo, as pessoas trouxeram frutas para servir aos ladrões. Isso fez com que eles baixassem a guarda aos poucos. Mas Kevin ainda acreditava nos registros históricos. Ele pensava que os maias certamente os sacrificariam depois que estivessem de barriga cheia. Pouco depois, o líder dos guardas os levou ao palácio onde vivia a rainha. Para os estrangeiros, a rainha demonstrou proximidade e tolerância. Ela não se importou com a falta de educação deles e ainda organizou um grande banquete para recebê-los. No entanto, Penélope ainda estava pensando em como roubar o tesouro, mas primeiro ela precisava se fartar de comida. Durante a festa, Kevin aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a história daquela era, preparando-se para fazer futuras pesquisas quando voltasse para casa. Enquanto isso, Penélope se aproximou de propósito do líder dos guardas. O objetivo dela era obter informações sobre o local onde o tesouro estava escondido, mas no final ela não conseguiu nada. Quando pensaram que a viagem seria em vão, a própria rainha os conduziu ao tesouro. Ela também exibiu as riquezas da tribo. Eram, em sua maioria, roupas luxuosas e brilhantes. O grupo de ladrões ficou imediatamente feliz. Quando ninguém estava prestando atenção, Penélope roubou facilmente um tesouro, mas Kevin viu. Ele puxou a mão dela, colocou o item de volta no lugar e disse que o que os livros de história diziam não estava errado. Os maias costumavam alimentar os sacrifícios primeiro, depois vesti-los com roupas pomposas e, por fim, levá-los ao topo da pirâmide para realizar a cerimônia. Nesse momento, a rainha apareceu para confirmar as palavras de Kevin. Ela disse que queria levar os convidados ao topo da pirâmide. Penélope ficou imediatamente chocada ao ouvir isso. Ela não esperava que o que Kevin dissera fosse verdade, então rapidamente reuniu sua equipe e correu para o próximo corredor. Porém, o corredor ainda não estava aberto.
Todos ficaram parados à beira do penhasco trocando olhares confusos, sem saber o que fazer. Eles tentaram usar cipós para chegar ao outro lado, mas foi totalmente inútil. Nesse momento, o capitão dos guardas levou o grupo de volta. Eles não tiveram escolha senão segui-lo de volta à pirâmide. Os ladrões viram a rainha aproximando-se lentamente com um punhal. Eles desabaram imediatamente, implorando por suas vidas, mas não esperavam que ela estivesse segurando a faca apenas para descascar frutas. Na verdade, os maias não tinham tradição de sacrifício humano. O boato provavelmente tinha sido criado por outras tribos para provocar guerra. Kevin suspirou de alívio. Então a história era mesmo assim. Depois disso, todos se despediram alegremente da rainha. Em seguida, deram as mãos e pularam do penhasco, prestes a ir para outro tempo e espaço. No entanto, desta vez, o que apareceu diante deles foi um quarto familiar. Kevin percebeu imediatamente que era hora de se despedir do grupo de ladrões. Ele agradeceu sinceramente por terem proporcionado uma aventura maravilhosa. Aquilo seria uma lembrança inesquecível em sua vida. O grupo de ladrões também ficou com o coração apertado, mas nesse momento, uma grande rocha do lado de fora explodiu. A caçadora Fianna saiu de lá e entrou silenciosamente na casa de Kevin. Os pais de Kevin, no andar de baixo, perceberam que algo estava errado e foram verificar. Imediatamente, os dois foram queimados e reduzidos a carvão. Penélope percebeu na hora que aquilo era obra do demônio, mas Kevin ainda não entendia o que estava acontecendo. Nesse momento, Fianna apareceu e lançou fogo novamente. Todos correram de volta para o quarto, tentando usar a porta do tempo dentro do guarda-roupa para fugir. Kevin viu a luz branca brilhante vindo de dentro do guarda-roupa e decidiu voltar ao passado para salvar seus pais. Assim, ele e o grupo de ladrões atravessaram a porta do tempo. Fianna chegou um passo tarde demais. Ela olhou para o guarda-roupa escuro com os olhos cheios de raiva. Enquanto isso, o Ser Supremo tinha retornado à sua base celestial. A perda do Mata do Tempo o deixou especialmente preocupado e nervoso, porque se houvesse algum erro ao utilizá-lo, isso poderia causar caos, ou até gerar paradoxos irreversíveis. Por isso, ele e seu assistente anunciaram seu projeto mais recente, que no momento era ultra secreto. Ele olhou para o belo mapa estelar diante de si e repetiu que todos deviam manter segredo. Mas ele não sabia que um funcionário próximo havia testemunhado tudo. Nesse momento, Kevin tinha atravessado a porta do tempo e chegado ao período pré-histórico. Essa floresta primitiva era cheia de perigos, repleta de criaturas ferozes. O grupo de ladrões também já tinha adivinhado o propósito de Fianna. Certamente o Rei Demônio a tinha enviado para roubar o mapa do tempo. Então, eles não hesitaram mais e imediatamente procuraram o próximo caminho. Mas, sem querer, assustaram um lagarto voador. O grupo entrou em pânico e correu para o caminho aberto. Logo depois, caíram em um novo espaço-tempo. Entretanto, Kevin não foi com eles. Quando os ladrões pensaram que ele havia morrido na floresta, Kevin de repente caiu do céu, carregando também um crânio de dinossauro. Penélope rapidamente foi pagar pelos danos à casa atingida pela queda. Só então perceberam que estavam na Europa medieval, durante o período da famosa peste bubônica. Os aldeões, vendo 6 pessoas vestidas de forma estranha enquanto sofriam com a doença, acharam imediatamente que o grupo era composto por bruxas malignas. Planejavam queimá-los vivos como sacrifício. Por sorte, o crânio de dinossauro que Kevin carregava salvou o grupo. Eles foram honrados como matadores de dragões. O chefe da aldeia até planejou matar alguns gatos para comemorar, pois naquela época os gatos eram vistos pela igreja como encarnações do mal. As pessoas os caçavam sem restrição, mas na verdade, a matança descontrolada de gatos fez com que os ratos se multiplicassem, causando a grave peste. Os aldeões, porém, não acreditaram nessas explicações e receberam calorosamente o grupo de Kevin. Eles imploraram aos ladrões que destruíssem o cruel chefe distrital, mas matar não fazia parte do estilo deles. Penélope estava prestes a recusar quando uma voz arrogante ecoou do lado de fora. Era o vice do chefe distrital, que chegou com soldados para cobrar impostos. O chefe da aldeia, orgulhoso, proclamou que agora eles tinham a proteção dos matadores de dragões e que o chefe distrital não poderia mais roubá-los. Mas 6 pessoas não podiam lutar contra um exército. Logo, o grupo foi preso. No entanto, aqueles ladrões não eram pessoas comuns. Eles escaparam facilmente das correntes e retornaram à aldeia. Embora tivessem fugido, não conseguiam ignorar o sofrimento dos moradores. Então decidiram usar a lenda da bruxa maligna para ajudar o vilarejo a se livrar da opressão do chefe distrital. No dia seguinte, eles criaram uma fumaça pela aldeia e instruíram os moradores a usarem panos brancos e fingirem ser fantasmas. Os guardas se assustaram, mas o chefe distrital não se deixou enganar. Logo,
Logo, os ladrões foram capturados novamente. Amarrados ao poste, seriam queimados vivos como bruxos. Vendo o fogo prestes a ser aceso, Kevin usou sua incrível habilidade de persuasão. Ele conseguiu convencer o soldado responsável a não acender a fogueira. Até o vice do chefe distrital se emocionou. Ele decidiu tornar-se uma pessoa melhor. Juntos fizeram algo grandioso, derrubaram o cruel chefe distrital. Assim, finalmente puderam se sentar no trono que sempre desejaram. Graças a isso, Kevin e seus companheiros escaparam da morte. Aquele território também ganhou um novo líder. Mas ninguém esperava que o portal para o mundo pré-histórico ainda estivesse aberto. O lagarto voador que havia perseguido o grupo atravessou o portal e chegou àquele período. Ele destruiu vários edifícios. Diante disso, Kevin e os ladrões entraram em pânico e fugiram, tentando encontrar um caminho para outro mundo. Mas naquele momento, uma grande rocha caiu do alto. Eles pensaram que tinha sido derrubada por um gato, mas na verdade era o demônio o seguindo. Ele planejava criar um acidente para matar todos. Ao mesmo tempo, Fianna seguiu o cheiro de Kevin até a Grécia Antiga. Ela cheirou a camisa e continuou confiante. Mas, olhando de perto, aquela camisa não era de Kevin. Era evidente que ela tinha pegado a errada. Então, quem estava seguindo? Acontece que a irmã de Kevin, Safira, também descobriu o segredo do guarda-roupa. Quando percebeu que seus pais e seu irmão estavam desaparecidos, entrou sozinha no portal. Safira vagou por vários mundos procurando sua família, seguindo exatamente o mesmo trajeto de Kevin. E Fianna, por causa da camisa errada, agora perseguia Safira pelo universo. Enquanto isso, Kevin e seus amigos chegaram à cidade de Nova York em 1929. Lá viveram a vida luxuosa da elite. Também testemunharam os Estados Unidos durante a Grande Depressão. Eles até formaram uma pequena quadrilha de 6 membros, começando a contrabandear carne e falsificar dinheiro. Essas atividades lhes renderam muito, mas logo atraíram a ira de outras gangues. Os rivais capturaram alguns membros e planejavam jogá-los no mar para virar comida de peixe. Por sorte, Penélope apareceu a tempo e prometeu que eles não contrabandeariam mais carne. Assim, conseguiu resgatar os companheiros. Após isso, decidiram que não poderiam permanecer ali. Estavam se preparando para viajar para outro tempo. Enquanto o grupo conversava ao redor da fogueira, uma enorme cabeça de pedra representando o Ser Supremo apareceu. Mas desta vez não era o verdadeiro Ser Supremo. Era o funcionário que havia espiado sua conversa. Ele estava apavorado e gritou que o Ser Supremo tem um plano terrível. Disse para fugirem imediatamente com o mapa do tempo e enfatizou que jamais deveriam entregá-lo ao Ser Supremo. Os ladrões entraram em pânico e puxaram Kevin para um novo portal. Mas por que aquele funcionário estava espionando a conversa do Ser Supremo e de seu assistente? Será que tinha outro propósito? Ao mesmo tempo, Fianna finalmente alcançou Safira, mas com o espírito profissional, ao perceber que ela não era o alvo, poupou sua vida. Kevin e seus companheiros então chegaram a um espaço totalmente novo. Agora estavam em um castelo com um lindo jardim. Pela arquitetura e pelas roupas das pessoas, parecia ser a era georgiana. À noite, participaram de um banquete real luxuoso. Kevin viu muitas figuras históricas famosas, todas comendo e dançando, sem imaginar o perigo que se aproximava. Toda vez que viajavam no tempo, esqueciam de fechar o portal, causando graves perturbações temporais. Isso era extremamente perigoso. Por isso, o Departamento de Investigação Temporal enviou agentes para encontrá-los. 2 investigadores anões seguiram a trilha. Descobriram que demônios também estavam envolvidos, perceberam a gravidade da situação e aceleraram a investigação. Ao mesmo tempo, Fianna encontrou Kevin. Vendo os demônios se aproximando, o grupo de 6 fugiu imediatamente. Felizmente, um novo portal apareceu bem na frente deles, e eles correram para dentro sem pensar 2 vezes. Mas o que não esperavam encontrar não era um prado macio nem uma floresta tropical misteriosa, e sim um vórtice escuro envolto em neblina. Não havia luz nem ar naquele lugar. De repente, cordas feitas de névoa negra surgiram e agarraram Jude, que tinha a habilidade de ler mentes. Ninguém sabia quanto tempo havia passado até que finalmente conseguiram escapar daquele vórtice negro. Caíram em um deserto infinito. Após alguns momentos celebrando por estarem vivos, perceberam que Jude havia desaparecido. Kevin queria voltar para salvá-la, mas o especialista em mapas do grupo disse que nunca tinham encontrado uma situação tão estranha antes. O mapa também não mencionava nada parecido, então eles não sabiam o que fazer. Considerando o clima extremo do deserto, Penélope decidiu que não deveriam ficar ali esperando. Ela decidiu sair do deserto primeiro e só depois traçar um plano. Então
Kevin deixou uma seta desenhada na areia para indicar o caminho a Jude, mas ele não imaginava que isso lhe traria problemas. Ninguém sabia quanto tempo estavam caminhando, até que finalmente encontraram um grupo de pessoas muito ocupado. Depois de perguntar, descobriram que se tratava da caravana de peregrinação de Mansa Musa. Com essa informação, Kevin rapidamente deduziu que estavam no norte da África do século XIV. Mansa Musa era o rei do Império do Mali e, na época, o homem mais rico do mundo. Kevin começou a explicar o contexto histórico, mas Penélope só prestou atenção em duas palavras: muito ouro. Como ladra que viaja no tempo, ela ficou imediatamente tentada a agir. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o rei notou o grupo vestido de forma curiosa. Pensando que eram viajantes pobres, sentiu compaixão por eles. Imediatamente lhes deu várias barras de ouro e os convidou para um banquete. Mas ninguém imaginava que em apenas uma noite eles perderiam mais um companheiro. Widget planejava observar as estrelas, mas acabou adormecendo no deserto. Quando acordou, o grupo já tinha partido. Enquanto isso, o rei adorou as histórias que Kevin contava e o tornou um convidado de honra. Ele estava prestes a levar Kevin para conhecer o rei de Meca, mas quando os dois reis se encontraram, começaram a discutir sobre quem deveria se ajoelhar primeiro. A discussão ficou extremamente tensa e nenhum deles queria ceder. Kevin então sugeriu a Mansa Musa que, se nenhum deles queria ajoelhar primeiro, deveriam ajoelhar ao mesmo tempo. Assim, surgiu uma cena cômica. Mansa Musa elogiou Kevin, chamando-o de gênio. Nesse momento, o desaparecido Widget finalmente alcançou o grupo em Meca. Depois da reunião, era hora de partir. Kevin se despediu de Mansa Musa com relutância. Não esperava sentir um amor paternal tão forte vindo daquele rei, mas sabia que não pertencia àquele tempo. Ele ainda precisava encontrar um jeito de voltar ao passado para salvar seus pais. Assim, todos partiram mais uma vez. Seguiram Widget até um novo portal. Nesse momento, Kevin percebeu que o conteúdo do livro de história havia mudado. O grupo, que originalmente tinha 1000 pessoas, agora tinha 1000,5 pessoas. As 5 centésimas adicionadas eram ele e os ladrões. Eles realmente podiam mudar a história. No entanto, por causa desse pequeno atraso, Kevin percebeu de repente que o portal do tempo havia se fechado. Ficou parado no meio do deserto, confuso e sozinho. Ele tentou pular algumas vezes e, no segundo seguinte, caiu no chão. Ninguém esperava que o grupo voltaria para aquela área nevada familiar, mas o tempo ainda estava errado. Kevin ainda não tinha encontrado seus pais, mas encontrou outra pessoa inesperada, sua irmã mais nova, Saffron. Kevin viu Saffron montada em um mamute vindo em sua direção e achou que estava sonhando. Desmaiou imediatamente. Quando acordou, Saffron já o havia levado para viver na caverna. Pelo que ela contou, Kevin soube que estavam vivendo na Era do Gelo, dezenas de milhares de anos atrás. Os habitantes dali eram todos neandertais. Durante esse período, eles haviam cuidado de Saffron, que veio de outro mundo. Kevin ficou impressionado ao ver como a irmã se adaptara à vida local. Ela tinha aprendido a língua e os costumes dos neandertais em pouco tempo. Saffron até sabia montar um mamute, mas ela explicou que já estava naquela época há 3 anos. Durante todo esse tempo, tentou encontrar um caminho de volta ao portal, mas nunca encontrou nada. Kevin quis levar Saffron consigo, mas foi impedido pelo chefe e pelos moradores. Eles já a consideravam parte da família. Além disso, ela lhes ensinara a usar o fogo e trouxera invenções avançadas, por isso não podiam viver sem ela. Kevin não teve escolha a não ser adiar o assunto. À noite, todos se reuniram ao redor da fogueira para se aquecer. Mas pouco depois, Penélope discutiu com um morador local. Vendo isso, Kevin levou Saffron para longe da confusão. Então, tirou 2 pedaços de carvão e contou a ela sobre a situação de seus pais. Ele não esperava que Saffron já tivesse encontrado Fiona antes. Mas até agora, Kevin ainda não sabia como voltar ao passado. Vendo-o triste, Saffron o consolou como uma irmã mais velha, cheia de energia, incentivando-o a não desistir. Suas palavras animaram Kevin imediatamente. Os dois se abraçaram forte e prometeram encontrar uma forma de salvar seus pais juntos. Depois de muito procurar, finalmente encontraram uma nova entrada para o portal. Widget, confiante, disse que desta vez o tempo estava correto. Eles poderiam voltar à noite em que os pais de Kevin foram assassinados. Mas Penélope estava muito preocupada. Naquela noite, estariam presentes tanto o Ser Supremo quanto Fiona. Voltar significava grande risco. Enquanto o grupo ainda
discutia, Saffron entrou no portal primeiro. Kevin viu e correu atrás. Mas, inesperadamente, eles não voltaram para a noite em que seus pais foram assassinados, mas sim para 30 anos atrás. Saffron ficou extremamente decepcionada, porque naquela época seus pais ainda eram apenas crianças. Mas as garotas logo recuperaram a compostura e decidiram se separar para procurar seus pais quando jovens. Do outro lado, os bandidos estavam prestes a entrar no portal do tempo, quando de repente descobriram que estavam vendo a si mesmos no futuro. Eles até conseguiam conversar entre si, e isso estava além da imaginação dos bandidos. Será que, como o Idiot do futuro havia dito, o tempo realmente podia ser dobrado? Mas no momento não tinham nenhuma pista. Então decidiram deixar essas dúvidas de lado por enquanto e entraram no portal. Inesperadamente, Fiona também chegou naquele instante. Que tipo de milagre eles experimentariam desta vez? Kevin e Saffron encontraram seus pais quando jovens. Depois de um breve reencontro, foram forçados a se separar por causa da perseguição de Fiona. Antes de fugir, Kevin disse aos seus pais para se lembrarem daquele demônio. Eles então correram para uma loja à beira da estrada, mas algo estranho e surpreendente aconteceu. Devido ao fenômeno de dobra do espaço-tempo, duas Fianas apareceram ao mesmo tempo naquele mundo. O grupo imediatamente sentiu que não havia mais esperança de sobrevivência. Para ganhar tempo para que todos escapassem, Bitiri se colocou na frente, pronto para deter Fiona. Depois de escaparem temporariamente, o Idiot continuou estudando o mapa do tempo. Ele queria entender o fenômeno de dobra do espaço-tempo que havia mencionado no futuro. Ele não esperava que realmente reabriria a porta do tempo e falasse consigo mesmo na Era do Gelo. Aquilo era a dobra do espaço-tempo? Sem pensar muito, o grupo voltou para a Era do Gelo. Penélope sugeriu que Kevin desistisse de salvar seus pais, pois ninguém sabia se teriam sucesso, e muitos perigos desconhecidos estavam à frente. Mas, naquele momento, Kevin percebeu que os 2 pedaços de carvão em sua mochila haviam desaparecido. Depois do choque inicial, ele entendeu imediatamente. Eles haviam conseguido mudar a história. A aparição do Rei Demônio logo depois confirmou sua suspeita. Graças ao aviso de Kevin, seus pais se prepararam para o perigo futuro. Naquela noite, 30 anos depois, eles mudaram com sucesso o destino de suas mortes, mas foram tomados como reféns pelo Rei Demônio, que queria trocar os pais de Kevin pelo próprio Kevin. Se ele entregasse o mapa do tempo, o Rei Demônio libertaria seus pais. Ao saber que eles ainda estavam vivos, Kevin sorriu. Depois disso, ele decidiu ir à Fortaleza Sombria, a residência do Rei Demônio. Mas a Fortaleza Sombria só aparecia em mitos, então onde deveriam procurá-la? No dia seguinte, o grupo decidiu ir para a Era Mítica. Mas, infelizmente, faltava um pedaço do mapa do tempo, justamente a parte que indicava a entrada dessa era. Por isso, eles foram obrigados a encontrar primeiro o pedaço perdido. Ao mesmo tempo, uma rebelião estava sendo planejada na base celestial. Em outro ponto da história, Kevin levou o grupo de volta à antiga Grécia. Ele se preparava para entrar na cidade em busca da garota Cassandra, que tinha o dom da profecia. Talvez ela pudesse ajudar a encontrar o mapa perdido. Assim, entraram novamente em Troia. Mas desta vez, a cidade estava ocupada pelos soldados gregos. Os estranhos de roupas esquisitas foram presos assim que chegaram. Mas, por sorte, havia uma luz no meio do azar. Cassandra também estava presa. Kevin perguntou onde encontrar o pedaço perdido do mapa. Ela respondeu que eles precisavam voltar ao último momento em que o mapa estava intacto. Os bandidos se lembraram que a última vez que viram o mapa completo foi antes da morte de Susan. Então decidiram ir até lá imediatamente. Mas enquanto procuravam o portal, ondas gigantes se levantaram do mar. Em seguida, uma figura gigantesca como uma montanha emergiu das águas. Era Poseidon, o deus grego do mar. Ele segurava um enorme tridente e emanava uma pressão esmagadora. Mas assim que falou, exigiu que devolvessem o mapa. Na verdade, Poseidon era o ser supremo disfarçado. Kevin implorou que o ajudasse a salvar seus pais. Mas no segundo seguinte, Kevin foi puxado para o vazio pelo Ser Supremo. Ele queria que Kevin o ajudasse a recuperar o mapa. Em resumo, ele queria transformar Kevin em um espião, que deveria recuperar o mapa quando os bandidos estivessem distraídos. Em troca, o Ser Supremo prometeu realizar um desejo, por exemplo, garantir a segurança da mãe de Kevin. Diante de uma oferta tão tentadora, Kevin aceitou. Quando saiu do vazio, percebeu que estava com os bandidos novamente, e ninguém parecia ter notado nada. Após uma breve conversa, continuaram a jornada. No instante seguinte, chegaram ao momento da morte de Susan, mas no tempo errado.
Eles haviam chegado tarde demais. Susan já havia sido esmagada por uma grande pedra. Enquanto a equipe lamentava, Saffron viu uma figura perto da pedra. Olhando com atenção, perceberam que era Susan, a mesma que deveria estar morta. Ela segurava um pedaço do mapa na mão. O grupo gritou o seu nome com alegria, mas, inesperadamente, ela se virou e foi embora sem dizer nada. Em seguida, entrou por um caminho que não estava no mapa. Será que ela tinha se esquecido deles? O grupo correu atrás dela. Logo, chegaram ao período da dinastia Qin, em 220 a.C. Seguiram as pegadas de Susan, mas não esperavam que acabariam invadindo o território de Qin. Foram imediatamente detidos pelos homens de Qin Shi Huang. Naquela época, a Grande Muralha estava apenas começando a ser construída. Qualquer pessoa que atravessasse era considerada invasora, mas Susan aproveitou o caos para se infiltrar no acampamento. Vendo que Susan estava prestes a escapar, Kevin agiu imediatamente. Ele começou a elogiar repetidamente Qin Shi Huang, o que deixou o imperador muito satisfeito. Qin Shi Huang logo mudou de atitude e concordou em deixá-los passar. Assim, Kevin e seu grupo atravessaram o acampamento e entraram no próximo espaço-tempo, a cidade de Cafa, no ano de 1343. Naquele momento, a cidade estava tomada pela guerra. Os mongóis lançavam corpos de mortos para dentro da cidade, o que fez a peste se espalhar por toda a Cafa. O caos separou o grupo e eles perderam Susan de vista. Felizmente, ela também estava confusa com a situação e reapareceu logo depois. O grupo correu imediatamente atrás dela e conseguiu bloqueá-la em um beco estreito. Penélope não entendia por que Susan fugia, já que tinham roubado juntas o mapa do tempo e planejado usá-lo para viajar pelas eras. Desde então, tornaram-se as infames ladras do tempo. Mas, ao responder, Susan disse que não queria mais ser uma ladra do tempo. Ela havia arrancado uma parte do mapa justamente para que ninguém pudesse encontrá-la. Mas, inesperadamente, o grupo insistiu em segui-la como fantasmas. Susan os alertou para não segui-la mais. Então abriu o portal do tempo e entrou. Ao ver Susan se afastando, alguém comentou algo em admiração, mas foi ouvido pelas pessoas da cidade, que pensaram que o grupo estava infectado pela peste. Planejavam capturá-los e queimá-los vivos. Nesse momento, Susan reapareceu atrás deles e chamou todos para fugir com ela. Logo chegaram a uma ilha misteriosa. Havia apenas uma casa ali. Saffron supôs que fosse o esconderijo de Susan. Penélope se aproximou com cuidado e bateu na porta. Mas, surpreendentemente, quem abriu foi Gavin, o companheiro desaparecido. Por que ele estava vivendo com Susan? Acontece que os dois se apaixonaram e estavam cansados da vida de ladrões. Desde o início da aventura, o grupo não havia conquistado nada, apenas enfrentado perigos constantes. Por isso, Gavin e Susan haviam fingido a própria morte para se esconder e viver em paz naquela ilha. A revelação chocou o grupo de Penélope. Aos olhos de seus antigos companheiros, eles eram fracassados, mas Kevin os confortou, dizendo que cada pessoa tinha seus próprios objetivos. Embora Gavin e Susan não precisassem mais deles, ele precisava muito da ajuda do grupo. Sentindo-se valorizados novamente, todos recuperaram o ânimo. Decidiram seguir com Kevin até a Era Mítica, para encontrar a Fortaleza Sombria e salvar seus pais. Nesse momento, o chão tremeu violentamente. O grupo correu até a praia e descobriu que a ilha estava subindo lentamente. Na verdade, eles estavam em cima do chapéu de um gigante. Sabendo que aquele gigante gostava de ajudar os outros, Kevin imediatamente pediu auxílio. Ele esperava que o gigante ajudasse a salvar seus pais. Sob os apelos de Kevin e Saffron, o gigante concordou em levá-los à Fortaleza Sombria. Cada passo do gigante agitava o mar como um terremoto. Em poucos instantes, já estavam no destino. O grupo ficou de pé no dedo do gigante, que os colocou sobre a fortaleza. Depois de uma longa jornada, finalmente estavam diante dos portões da fortaleza. O céu estava coberto por nuvens escuras, e a fortaleza era cercada por lava. Quanto mais se aproximavam, mais sentiam o poder maligno aterrador. Como seus corpos mortais conseguiriam suportar aquele perigo e ainda entrar na fortaleza? Enquanto se preocupavam, um demônio saiu voando da fortaleza antiga. Ele pousou perto do esconderijo no grupo e, de propósito, revelou em voz alta onde ficava a entrada secreta da fortaleza. Depois, se virou e foi embora. O grupo o seguiu e, de fato, encontrou a entrada oculta. Os ladrões então disseram que só poderiam ajudar até ali. O resto deveria ser enfrentado apenas por Kevin e sua irmã. Mas Kevin não estava com medo. Ele já tinha um plano para convencer o rei demônio a libertar seus pais, usar o poder do amor para tocá-lo. Que grande ideia! Tomara que funcionasse. Antes de se separarem, os ladrões entregaram o mapa do tempo para Kevin, esperando que fosse útil.
Kevin prometeu que devolveria o mapa intacto. Assim, ele e Saffron decidiram entrar na fortaleza. Mas no segundo seguinte, Kevin apareceu de volta em seu próprio quarto. Ele correu até o guarda-roupa, mas não encontrou o portal do tempo. Logo depois, seus pais entraram no quarto e disseram que tudo não passara de um sonho, que ele nunca havia viajado no tempo. Mas Kevin não acreditou. Seus pais estavam agindo de forma muito estranha. Não apenas demonstravam um interesse exagerado em história, como também chamaram Saffron de a sua irmã. Kevin imediatamente percebeu. Aqueles não eram seus pais. Ele rapidamente colocou o chapéu tradutor e, no mesmo instante, os dois se transformaram em demônios. Kevin rompeu a ilusão. Logo depois, viu seus verdadeiros pais amarrados. Kevin implorou ao Rei Demônio que libertasse seus pais, mas o Rei Demônio exigiu um mapa em troca. Kevin recusou imediatamente, pois havia prometido a Penélope que devolveria o mapa do tempo intacto. Mas, naquele momento, o grupo de ladrões também foi capturado por Fianna e levado para a fortaleza. Quando todos estavam presentes, o Rei Demônio pediu novamente que Kevin entregasse o mapa. Desta vez, ele ainda mantinha uma atitude gentil. Mas quando Kevin continuou a recusar, o Rei Demônio decidiu usar magia para roubá-lo. Inesperadamente, ele não conseguiu obter o mapa. A bondosa Penélope explicou que o Ser Supremo havia estabelecido há muito tempo um sistema anti-roubo especificamente contra demônios no mapa. Somente se eles entregassem o mapa voluntariamente ao Rei Demônio é que poderia possuí-lo. Caso contrário, ele jamais conseguiria tomá-lo à força. Então, o Rei Demônio imediatamente passou a usar palavras de sedução e ameaça, dizendo que, se entregassem o mapa, todos receberiam aquilo que mais desejavam. O grupo de ladrões ficou muito animado com isso, chegando até a cogitar trocar o mapa. Kevin rapidamente os impediu e disse que queria devolver o mapa ao Ser Supremo. No entanto, o Rei Demônio zombou da ingenuidade de Kevin, dizendo que o Ser Supremo pretendia fazer não era diferente do próprio diabo. Ele queria usar o mapa para criar um mundo maligno. O Ser Supremo pretendia usá-lo para destruir a Terra e retornar tudo ao ponto inicial. Isso não era diferente de destruir o mundo. Depois disso, o Rei Demônio não quis perder mais tempo com conversa e começou a torturar os ladrões e a Saffron, com o objetivo de forçar Kevin a entregar o mapa. Nesse momento, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. Logo em seguida, o Ser Supremo surgiu em meio a fumaça e poeira, lançando um relâmpago dentro do salão. Essa aparição repentina fez o Rei Demônio zombar dele. Mas o Ser Supremo não quis dar atenção ao Rei Demônio, pois seu verdadeiro objetivo era o mapa do tempo, embora não tentasse tomá-lo à força. Então, o Rei Demônio lembrou Kevin de que o Ser Supremo queria destruir toda a humanidade. Depois de pensar um pouco, Kevin pediu ao Rei Demônio que primeiro enviasse Fiona embora. Em seguida, o Rei Demônio levou os pais de Kevin para casa em segurança. O Rei Demônio concordou, e Kevin imediatamente expressou sua opinião. Ele não podia aceitar o plano do Ser Supremo de reiniciar o universo. Embora tivesse testemunhado inúmeras mortes e desgraças em sua jornada mágica, também havia vivido muitas coisas boas e emoções valiosas. Reconstruir tudo do zero não era a melhor solução. O mundo não podia existir apenas de acordo com a vontade do Ser Supremo. Ao ouvir isso, o Rei Demônio logo interveio dizendo que, se tivesse o mapa, mesmo que o mundo se tornasse um inferno, ao menos a história e a civilização humanas seriam preservadas. Vendo que Kevin parecia hesitar, Penélope rapidamente avançou para impedi-lo. Ela disse que, embora odiasse a arbitrariedade do Ser Supremo, o mundo não poderia cair nas mãos do diabo. Porém, naquele momento, Kevin já havia tomado sua decisão. Sob o olhar surpreso de todos, ele entregou a caixa contendo o mapa ao Rei Demônio. Ao recebê-la, o Rei Demônio soltou fogos de artifício para comemorar. Afinal, um vilão vitorioso precisava celebrar em grande estilo. Nesse instante, o Ser Supremo não podia acreditar que havia sido derrotado pelo Rei Demônio. Furioso, ele tentou usar a força para recuperar o mapa, mas a Fortaleza Sombria era território dos demônios e seus poderes eram completamente inúteis ali. Enquanto celebravam com fogos, Kevin e todos os outros rapidamente fugiram da fortaleza. Após confirmar que estavam seguros, Kevin tirou o verdadeiro mapa de sua mochila. Ele havia trocado o mapa antes, afinal, aquilo era o plano do universo, não deveria pertencer a ninguém. O Rei Demônio recebera apenas um retrato de Kevin. Quando Kevin ouviu o rugido furioso vindo da fortaleza ao longe, sorriu levemente de satisfação. Quem imaginaria que tanto o Ser Supremo quanto o Rei Demônio seriam enganados por uma criança? Mas o Rei Demônio não esperava encontrar apenas um pedaço de papel danificado dentro da caixa. Então, onde está o verdadeiro mapa do tempo?